quero compartilhar um texto com vocês, que está em João, capítulo 4, que na verdade é uma história bem conhecida, uma história até bem conhecida mesmo, o qual nós podemos ter aí várias interpretações, né, no ensino bíblico. Claro que existe uma mensagem central, claro que existe a chave, né, uma chave aí em relação a esse texto, mas nós podemos ensinar de várias formas através dessa história. Mas hoje eu quero pegar bastante na questão do discipulado. Nós passamos aí o ano de 2020 bem conturbado, né, com pandemia muito forte. Iniciamos o ano de 2021 ainda meio com dúvidas daquilo que iria acontecer, né, nas nossas igrejas, nas nossas cidades, e acabou que meio que no início do ano, assim, né, acredito que mais ou menos até maio, assim, junho, nós tivemos aí algumas complicações ainda, né, do Covid-19, e aqui no Sertão não foi diferente. Nós tivemos algum tempo paralisado novamente os nossos trabalhos na igreja, nossas atividades, mas uma coisa que a gente não perdeu é a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E para o ano de 2021, a gente ainda não sabe como vai ser o ano de 2021, como nós vamos iniciar, mas nós sabemos que Deus está no controle de 2022, isso. Mas nós sabemos que Deus continua no controle de tudo. E a nossa função como igreja é continuar obedecendo, servindo, amando, cuidando. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre os desafios do discipulado, talvez aí para o ano de 2022. E não somente para nós que já estamos caminhando com Cristo, ao ponto de discipular alguém, mas também pode ser que alguns de nós esteja em um desses processos, o qual eu vou falar aqui. Porque a vida dos filhos de Deus, né, a vida dos discípulos de Jesus é passado realmente por um processo. Nós ainda não alcançamos a glorificação, né? Nós estamos naquela linha do tempo, qual Jesus veio e nos justificou. Agora nós estamos no processo de santificação, aparecendo com Ele cada dia mais, né? Conhecendo Ele cada dia mais, até que Ele venha e então a gente esteja completamente glorificado por Ele. E isso vai ser incrível. Mas quero compartilhar bem rápido com vocês, então, em João capítulo 4, a partir do versículo 3, e a gente vai lendo, vai parando, vai conversando, meio que um devocional, mas eu acredito que Deus tem algo para falar com cada um de nós, amém? Então, João capítulo 4, versículo 3 em diante, diz assim: e ele deixou a Judéia, Jesus, né, deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria que chama Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se ali, junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, a gente sabe mais ou menos que a hora sexta e era em torno do meio-dia, talvez o sol mais quente do dia, né? Aqui em Betânia é o horário mais quente do dia, meio-dia, aquele sol do sertão de rachar, né? O coco, mas é o horário mais quente. Mas algumas coisas já me prendem bastante atenção, já no início desse texto, é porque Jesus, então, ele sai da região do sul de Israel, né, da Judéia, onde ele estava, e ele estava indo para a região do norte, ali onde ficava a Galiléia. E era necessário que ele passasse por Samaria, porque Samaria era meio que o centro disso tudo, né, e ele passa numa cidade chamada Sicar. Mas uma coisa que me deixa muito muito pensativo já nos primeiros versículos é que fala que era necessário passar por Samaria. Amados, ainda que ele precisasse passar por Samaria, talvez a palavra não precisava ser necessário passar por Samaria. Mas aqui diz que era necessário, ou seja, ele precisava passar por Samaria. Talvez podia até ter outros tipos de caminho para chegar ali na Galiléia, mas era necessário, e o autor João deixa isso bem claro,
que era necessário passar por Samaria. E a gente sabe que Samaria, né, ali nos tempos depois do reino unificado com Davi, quando entra o rei Salomão, vai haver novamente essa divisão do reino, né, onde o reino do sul agora vai ser Jerusalém, ali na região da Judéia, e o reino do norte inteiro de Israel vai ser a região da Samaria. Samaria é a capital ali do reino do norte. E a gente sabe que, historicamente, né, nos livros dos reis, nos livros dos profetas e também, principalmente, entre ali os reis, né, e o livro dos profetas vai falar bastante sobre todo o processo, né, que houve de pecado e de abandono da lei do Senhor pela parte do reino do norte, né? Até que então Esdras vai escrever também, né, falando sobre o reino do sul, e ele esquece totalmente o reino do norte, porque o reino do norte errou demais, né? Eles adoraram outros deuses, eles se misturaram com outros povos, eles construíram outros templos e fizeram da forma errada, adoraram da forma errada, cultuaram da forma errada, e Esdras meio que vai esquecer ali o reino do norte, vai falar somente sobre o reino do sul, falar sempre bem de Davi, não vai esquecer os pecados de Davi, vai falar muito bem ali de Davi, e vai ficar de lado ali Samaria por um bom tempo. Mas a gente não pode esquecer que toda Israel, todas as 12 tribos, né, na verdade, dividida aí para 11 tribos, fora a tribo de Levi, o qual eles somente tinham a herança da presença do Senhor e do culto ao Senhor, cuidado das coisas do Senhor. Me lembro o qual, no caso, né, toda Israel pertencia a Deus, todo o território, né, pertencia ao povo de Deus. E aí, por causa do pecado, houve essa separação e tudo mais, né, e por causa das escolhas do povo. Mas o que me chama a atenção é que era necessário já, né, Jesus passar por Samaria, que era lugar de ovelhas perdidas, porque, querendo ou não, era o povo de Israel, então era lugar de ovelhas perdidas. E então ele diz que ele para numa cidade chamada Sicar, e essa localidade, Sicar, era onde existia o Poço de Jacó, que era um lugar muito importante, onde as pessoas matavam a sua sede, e aonde iniciou, né, também o grande chamado ali através de Abraão, de Isaac e de Jacó, principalmente com Jacó, vindo posteriormente as 12 tribos, por causa dos seus 12 filhos. O que me faz chamar bastante atenção nisso é que quando Jesus, então, sente cansaço, né, por estar numa viagem longa, ali mais ou menos ao meio-dia, ao versículo 7 continua. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Uma coisa que era proibida era o povo judeu falar com os samaritanos, porque os samaritanos haviam abandonado a lei, então eles eram homens e mulheres desobedientes a Deus. E nesse estágio aqui, eles nos ensina que, independente de onde Jesus esteja, independente de onde os seus discípulos estejam caminhando com Jesus, eles vão ter que interagir com as pessoas que não pertencem mais à família de Deus. Porque diz, então, que eles saíram da presença de Jesus e entraram na cidade para comprar alimento. E para comprar alimento, eles precisam interagir com toda a cidade. Então, um ensinamento que me deixa muito claro aqui é que é necessário, muitas vezes, a nossa caminhada como filhos de Deus, como missionários que somos como ministros que somos, devemos passar por lugares onde nós não queremos passar, onde nós não, sonhamos passar, onde nós não queremos ir, e precisamos interagir com as pessoas que estão nesse lugar, independente se conhecem a Deus ou se não conhecem a Deus, porque os seus discípulos tiveram que interagir, então, com os próprios samaritanos. Não apenas Jesus interage com a mulher samaritana, mas os seus discípulos interagem com o povo samaritano, porque eles tinham que comprar. E eu já estou chegando onde eu quero realmente, né, começar esse processo, né,
dos discípulos de Cristo. E aí então diz que então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Primeira coisa que acontece num processo de discipulado, ou aconteceu conosco, ou vai acontecer com as pessoas do qual nós estamos evangelizando, é que Jesus é um desconhecido, né? Porque Jesus aqui nesse momento, para ela, é um desconhecido. Ela fala assim, ó, como é que você, sendo um judeu, né, vai pedir água para uma mulher samaritana? E os judeus não podem falar com os samaritanos. E aqui nesse processo, Jesus é uma pessoa totalmente desconhecida para ela. Jesus responde para ela e diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você me daria de beber. Tu ia pedir. Perdão. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Jesus deixa bem claro o seguinte: se você conhecesse quem é que está te pedindo água, você não apenas me daria água, mas você pediria água a mim. E aí, então, né, eu daria a água da vida, e não somente a água do poço de Jacó. E existe um ensinamento aqui, porque só é necessário conhecer. Nós só temos de Cristo o quanto nós conhecemos a Cristo. Nós parecemos com Cristo o quanto nós nos relacionamos com Ele. Uma coisa que é muito engraçada que eu vejo hoje no meu casamento, eu sou casado há 10 anos, e cada vez mais que o tempo vai passando, mais parecido com a minha esposa eu vou me tornando. E mais a minha esposa comigo vai se parecendo. No quê? No gosto da comida, no jeito de falar, né? Até no jeito de, às vezes, ensinar, né? Por quê? Porque o meu tempo de relacionamento com ela vai se aprofundando tanto em intimidade que nós vamos ficando até, isso até é um estudo, né? Até fisicamente nós vamos começar a se parecer um com o outro em alguns traços. E eu acho isso incrível, porque realmente nós vamos parecer com Cristo o quanto nós de Cristo temos. O quanto caminhamos mais com Cristo, mais com Ele nós ficamos parecidos. E ele deixa bem claro, você só precisa conhecer. E quantas vezes nós estamos na nossa caminhada encontrando com pessoas que Jesus é um desconhecido. E é incrível, amados, porque aqui no contexto sertanejo, na questão da propagação do evangelho e de ensinar e de evangelizar as pessoas, Jesus é uma pessoa totalmente conhecida por eles. Porque você chega nas casas e fala assim, cara, você conhece Jesus? Claro que conheço, né? Eu sirvo a ele, né? Sirvo também a Nossa Senhora, sirvo também a Maria, sirvo também... Porque é o contexto cultural daqui, é o catolicismo muito forte, intrínseco mesmo. Mas eles conhecem Jesus assim como Jó conhecia Deus, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque eu caminho com você. Então existe uma grande diferença entre você ouvir falar de Cristo e você realmente caminhar com Cristo. Jesus está falando assim, o que você precisa é somente me conhecer. E ele continua, né? E ela continua, és tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu os seus filhos e o seu gado? Olha só, agora Jesus não é apenas um desconhecido, mas ela coloca Jesus como menor que Jacó. É você, por acaso, maior que Jacó, que deu o poço para a gente aqui beber, que deu para os seus filhos, e agora nós estamos bebendo desse poço? É por acaso você maior que esse homem que deu esse lugar importantíssimo para nós? Além de ser desconhecido, ela também acha que Jesus é menor que Jacó. E esse é um processo que vai acontecer naturalmente para quem nós estamos evangelizando, ou para, às vezes, para muitos, né, de nós aconteceu isso também.
né? Era um desconhecido. Talvez nós achávamos Jesus menor do que alguém importante aos nossos olhos. Mas então ela fala assim: você é, por acaso, maior que Jacó? Ou seja, você é menor que Jacó. Como é que você poderia dar essa água da vida para mim? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha só. Agora Jesus não é somente mais um desconhecido. Jesus não é menor que Jacó, mas surge um interesse, porque Jesus deixa muito claro que se ela beber da água que Jesus tinha para oferecer, ela nunca mais teria sede, e como se fosse de dentro dela jorrar água para todo sempre, uma água que não acaba, uma água que não tem fim. E aí o que acontece? Ela se sente interessada. Opa, quem não quer uma água dessa, né? Quem que não quer uma água dessa? Aqui no sertão, a nossa maior necessidade é a água. E, amados, aquele que mora perto de um poço de água, mora perto da barragem, é como se fosse rico. A riqueza no sertão é o seguinte, ó, é você ter uma casa murada, é você ter uma cisterna no fundo da sua casa, e se você morar perto de um poço ou perto da barragem, acabou. Você é rico no sertão. Porque a maior necessidade no sertão ainda é a água, né? E você ter um poço na sua região, um poço ali na sua terra, na sua localidade, então é muito bom, né? Porque é uma água que não acaba, é água que você não precisa ficar pagando para pagar o caminhão-pipa lá para buscar água, para levar para tua cisterna, para dentro da cisterna, jogar para a caixa d'água, né? Mas ela fica interessadíssima, assim, opa, eu quero essa água, me dá essa água então de beber. E aí Jesus continua. Disse Jesus: vai e chama o teu marido e volte aqui. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse Jesus: você disse bem, eu não tenho marido. Porque você teve 5 maridos e o que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Um outro processo para o qual nós vamos, às vezes, se encontrar, onde nós vamos encontrar no discipulado, é que no determinado momento que às vezes Jesus vai ser desconhecido, Jesus vai ser menor que alguém importante para ela, mas surge um interesse, é a partir desse interesse, a partir do interesse dessa pessoa, onde precisa haver um rompimento de arrependimento. Porque nesse exato momento Jesus fala para ela o seguinte: vai e chama teu marido. E ela fala assim: eu não tenho marido, né? E aí ela diz simplesmente a verdade, ela não enrola, ela não vai lá para a cidade, caça alguém para conversar, fala: ó, Jesus está me chamando para dar uma água da vida, uma água que não vai ter mais sede. Talvez ela estava pensando que ia furar um poço para ela. E aí então ela poderia querer ludibriar Jesus, querer, né, dar uma desperta. Mas não, ela simplesmente fala assim: não, eu não tenho marido, né? E aí Jesus disse: você disse bem que não tem marido. E uma coisa interessante é que ela não esconde quem ela é. E isso é muito importante no processo de conhecer Jesus. Não esconder quem nós somos. E não esconder quem a pessoa com a qual nós estamos discipulando, que ela se esconda. Lá em Mateus 6,6 vai dizer então: toda vez que você orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, e quando você orar em secreto teu pai que está em secreto te recompensará. E ele ainda fala assim: não seja igual os fariseus, né, os saduceus, aos hipócritas, porque eles vão para a praça pública de Jerusalém e eles oram com as mãos levantadas ou sentam nas primeiras cadeiras do templo para que todos aqueles os vejam, para que então as pessoas possam o ver orando e eles possam falar: nossa, como esse rapaz ora bem, mas como ele tem uma fala diferente, como ele consegue, né? Chamar a atenção de Deus para ele. Eu não sei orar dessa forma. Mas o que importa não é a forma como nós oramos ou como nós, né, no lugar onde a gente está. Porque o que importa é que a gente venha, então, ser verdadeiro nas nossas orações e ser
transparente em quem nós somos. Porque quando Jesus fala que para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a porta, ele está falando que somente dentro desse quarto nós podemos ser quem realmente nós somos. Até porque essa palavra de Mateus 6,6, o quarto, a tradução para ela é totalmente diferente para outro quarto, né, de que outras passagens possam ter. Essa palavra quarto significa tameion em grego. E essa palavra tameion quer dizer, na verdade, um lugar de bagunça. Olha só. Exemplo, Jesus era carpinteiro com seu pai, né, José. E provavelmente eles estavam lá o dia inteiro trabalhando, né, ali na carpintaria. E, na verdade, era muito mais que carpinteiro, era realmente construtor, artesão, né? E aí, no final do dia, eles precisavam tirar toda aquela bagunça, aquela sujeira, e eles empurravam para esse quarto. E, querendo ou não, muitos de nós temos esse quarto dentro de casa, né? Aquele quartinho da bagunça, aquele quartinho que, quando chega a visita, que é inesperada, você sai correndo no meio da sala, sai correndo no meio das coisas, sai empurrando a sujeira para dentro desse quarto, fecha a porta. E aí, quando você vai até mostrar a casa para a pessoa, fala assim, aqui é o quarto onde eu durmo, aqui é o quarto das crianças, aqui é a sala, aqui é a cozinha. E a pessoa pergunta, e aquela porta fechada? Não, rapaz, ali é o quartinho da bagunça, ali deixa quieto, não precisa entrar, não. A gente tem vergonha até de mostrar esse quarto, né? Mas esse quarto que Mateus 6,6 está falando é realmente esse quartinho da bagunça. Por que Jesus, então, coloca esse quartinho da bagunça como referência de lugar bom para orar? Porque ele está falando o seguinte, quando você fecha a sua porta, você não precisa se esconder de quem você é. Você pode realmente abrir o seu coração e falar, Senhor, eu sou esse homem pecador, eu sou falho desse jeito, eu preciso ser transparente, eu não sei fazer isso, olha, nisso aqui eu tô bom, mas nisso aqui eu sou horrível, eu fiz isso de errado, eu pequei contra ti. Jesus está falando o seguinte, quando você entrar no seu quarto, não tem como você esconder. A bagunça precisa ser exposta, o seu coração precisa ser exposto. E é isso que ela fala nesse momento. Ela não mente, ela simplesmente se expõe e fala assim, eu não tenho marido. Jesus fala, você disse bem, porque você teve, né, 5 e esse que você tem não é teu agora, né? E ela, né, claro, vivia num estilo de vida aí em pecado, né? E aí então ela reconhece o que Jesus fala e ela fala assim, ó, disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Olha só, não é mais desconhecido, não é mais menor que Jacó, não agora surge um interesse por parte dela e agora ela já chega e fala assim, ó, você é um profeta. Vejo que você é um profeta. E ela sabia que todo profeta era usado por Deus. E ela fala o seguinte, você é um profeta. E nesse exato momento ela chega e fala assim, ó, nossos pais adoraram nesse monte, na região de Samaria. E vocês que são judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar, porque em Jerusalém estava o templo, né? O segundo templo, que era o templo de Herodes, ali no templo de Jesus. E eles diziam que lá era o lugar para adoração. Disse a mulher, crê, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, isso é tão importante para que a gente entenda o processo das coisas, porque nesse exato momento, ela simplesmente fala que a família dela, a região onde ela está, que é do norte, o qual havia pecado muito sobre as coisas de Deus, sobre a lei de Deus, ela diz que os pais dela, a família dela, o povo dela diz que o lugar de adoração é ali. Porque lá no Antigo Testamento, quando há a divisão do Reino do Sul e Reino do Norte, o filho de Davi, chamado Jeroboão, ele vai construir vários templos ali na região do norte, ali em Samaria, e dentro do templo eles fazem coisas horríveis, adoram a Deus de forma errada, entregam sacrifício de forma errada, né? E ela acha que ali é o lugar de adoração, sendo que ela mesma questiona, mas vocês estão dizendo que o lugar de adoração é em Jerusalém. Jesus fala o seguinte, mulher,
entende uma coisa. A salvação vem daqui, porque Jesus era da tribo de Judá. E ele está falando o seguinte, a salvação vem daqui, a salvação vem por este lado, vem por causa dos judeus. Agora, não se preocupe, porque já é chegado o momento que não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, não é mais em um lugar específico o qual o povo de Deus vai adorar a Deus. E eu meio que consigo imaginar ela falando assim, Jesus, você promete que vai ser assim? Jesus, você promete que vai ser diferente? Jesus, você promete que essas coisas vão acontecer de verdade? Que eu vou poder te adorar, eu vou poder adorar a Deus agora em determinado lugar, não precisando mais descer em Jerusalém, não mais brigando para ser aqui em Samaria, mas não vai existir um lugar específico, porque o lugar não importa. O importante é que os filhos de Deus venham adorá-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito. E é claro que ele está trazendo isso para nós nos dias de hoje também. Mas uma coisa que dá para continuar é que no versículo 25 a mulher disse, eu sei que vem o Messias, o ungido do Senhor, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas que você está tentando dizer para mim. E Jesus disse, eu sou o que fala contigo. Jesus, em nenhum momento, você pode pegar a sua Bíblia aí, em nenhum momento, isso até porque no capítulo 3, se você voltar no capítulo 3 de João, você vai ver a história de Jesus e de Nicodemos, né? Onde Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, e aí Nicodemos fala, mas como que eu vou nascer de novo? Vai ter que voltar, né, no ventre da minha mãe, e Jesus vai explicar tudo aquilo, né? E Jesus não fala que ele é o Messias. Em nenhum momento Jesus havia falado para os seus discípulos que ele era o Messias. Os discípulos já estavam entendendo, mas ele não havia falado explicitamente que ele era o Messias. Ele não havia falado nem na Judéia, ele não havia falado em nenhuma região do sul que ele era o Messias, mas ele encontra uma mulher, o qual não representa apenas uma mulher, né? Fala que ela era de Samaria, da região de Sicar, mas a gente pode trazer isso que é para um povo, essa mensagem é para um povo, o povo perdido de Deus, o povo qual foi né? Que foi se perderam na história. E a gente tem vivido esse tempo até o dia de hoje, aonde nós precisamos entrar em lugares onde nós às vezes não queremos entrar, falar com pessoas o qual às vezes nós mesmos negligenciamos conversar porque ele não é da mesma fé, ele não acredita na mesma coisa que eu, ou como a gente diz aqui em Betânia, ele não é da mesma crença, né? Amados, não tem como. Nós precisamos falar do amor de Cristo, independente de onde a gente esteja, independente para quem seja. Agora, olha só como é importantíssimo isso. Jesus, ele fala, eu sou o Messias. Em nenhum momento ele havia falado, mas ele chega para ela e fala assim, ó, essa pessoa que vocês estão esperando, acabou, chegou o momento, porque eu sou essa pessoa, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o ungido de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e vocês vão ver isso acontecer. Ele se abre para aquela mulher que não representa somente uma mulher, mas um povo perdido. E ele diz, eu sou esse que a gente fala. Então nisso vieram os discípulos e se maravilharam e de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem disse, o que você procura ou por que tu fala com ela, né? A mulher então deixou o seu cântaro, né, o seu pote de água ali, e foi no caminho da cidade e disse aos homens, vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Olha só, um desconhecido, menor que o Jacó, depois surgiu o interesse, ela reconhece que ele é o profeta, e não somente agora mais reconhece que ele é o profeta, mas agora ela fica morrendo de curiosidade, porque ele falou para ela e agora ela acredita que ele é o Messias, o esperado Messias, o esperado Cristo, aquele que libertaria o povo de Israel da mão opressora daquele momento do Estado romano. Não é esse o Cristo? E me faz lembrar de um texto muito conhecido, que está em João, capítulo 1, no versículo 45 e 46, é só voltar umas 2 páginas aí, que diz o seguinte,
Filipe encontra Natanael e disse-lhe: nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho do José. E Natanael lhe disse: pode haver coisa boa vindo de Nazaré? Felipe responde: vem e vê. Ela fala a mesma coisa para o povo de Samaria: vem ver. Vem ver aquilo que está acontecendo. Vem ver, porque esse homem está falando tudo aquilo que eu fiz. Esse homem está expondo a minha vida. Esse homem está expondo quem eu sou. Eu não falei nada para ele, mas ele está falando. E é isso que às vezes nós vamos precisar falar. Sabe, amado? Em alguns momentos na nossa caminhada, a gente se esforça na evangelização, a gente se esforça no propagar do evangelho, na pregação da palavra do Senhor, e às vezes parece que entra de um lado de ouvido e sai pelo outro da vida daqueles qual nós estamos ensinando. E eu não sei você, mas eu tenho certeza que rola uma frustração. Rola essa frustração porque por mais que nós confiamos em Deus, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos e às vezes fala assim: ô Jesus, eu não aguento mais falar de ti para essa pessoa não, mas essa pessoa não quer te ouvir. Mas, amados, uma coisa que vai chegar em determinado momento da nossa vida que a gente só vai precisar falar o seguinte: vem ver. Eu não tenho mais nada para falar, somente veja. Somente vem e vê. E ela começa a falar para o povo dela: vem ver, vem ver. Aí, no versículo... deixa eu ver aqui. No versículo 29, né? Vem ver, o homem diz todas essas coisas que eu tenho feito. Não é esse o Cristo? Então agora ela reconhece que ele é o Messias. Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, seus discípulos suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: eu tenho um alimento para comer e vocês não conhecem. Portanto, os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem lhe trouxe algo de comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua boa obra. E aí, amados, no versículo 37, na verdade, no versículo 39, diz o seguinte: e muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Agora, olha só. Olha o processo. E o que acontece muito na nossa caminhada é que nós estamos muito preocupados com o resultado das coisas. Nós estamos muito preocupados com o resultado, com o final de tudo. E nós precisamos aprender a curtir o processo. Nós precisamos aprender a vivenciar o processo. Porque é dentro do processo qual nós geramos maturidade, é dentro do processo qual nós crescemos, desenvolvemos e temos um processo de relacionamento mais íntimo, mais íntegro também. Mas nós, às vezes, estamos muito mais preocupados com o resultado final das coisas do que com o processo, sendo que o processo é importantíssimo. E, às vezes, nós vamos deparar com o processo da qual nós estamos ensinando, o processo das pessoas do qual nós estamos ensinando. Porque agora, mas, olha só, ela crê que ele é o Messias, e não somente crê que ele é o Messias, é necessário que ela espalhe aquilo que ela vivenciou. Diz então que muitos samaritanos daquela cidade de Sicar creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testificou: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha só, era um desconhecido, depois ela falou que ele era menor que Jacó, depois surgiu um interesse, depois do interesse ela reconheceu que ele era profeta, depois que reconheceu o profeta, ela reconheceu que ele é o Messias prometido, e agora não tem mais jeito. Ela precisa compartilhar aquilo que ela viu, o que ela ouviu, o que ela viu, e ela se torna agora uma missionária. Ela vai na sua própria cidade, ela vai da sua própria casa e anuncia que o Messias estava ali. E muitos creram em Jesus por causa que aquela mulher testificou. E ser testemunha é receber o processo daquilo, da transformação que Jesus fez na vida dela. Ou seja, ela já estava mostrando se parecer com Jesus em alguns aspectos, porque isso é ser testemunha de Jesus. Nós somos testemunha de Cristo. E qual que é a nossa forma de testemunhar? Sendo parecido com ele. Porque as pessoas olham para nós e falam assim, ó, você é parecido com aquele.
né? É a mesma coisa lá quando os discípulos, né? Jesus já havia ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, e aí então os seus discípulos estão caminhando, e eu não consigo lembrar agora onde eles estavam caminhando, e aí alguns romanos começam a falar assim, olha, não são aqueles os cristãos? E cristãos, na verdade, né, não era nem um elogio, cristão era meio que quase um xingamento, né? Era quase que uma zoação por parte deles. Por quê? Não é aqueles lá os cristãos? E esses cristãos que eles estavam falando era o seguinte, é porque eles se pareciam com tudo que Jesus fazia, no jeito de vestir, no jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de comer. A vida deles refletia a vida de Jesus enquanto caminhava aqui na Terra. Então, a palavra cristão, que quer dizer pequenos cristos, é realmente isso, né? De falar assim, ó lá, aqueles que parecem com Jesus estão caminhando por aí. E testemunhar de Jesus é isso. Agora, olha só. Assim, então, os samaritanos, no versículo 40, foram até ele e pediram que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, Jesus ensinando. E muito mais creram por causa da sua própria palavra. E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Ou seja, eles estavam começando a dizer para a mulher, já não é mais pelo que você disse. A gente não crê mais em Jesus por aquilo que você disse, mas por causa do testemunho que você deu. Porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é mais pelo que a mulher testemunhava, não era mais por causa que a mulher falava, mas agora eles viam em Jesus, porque não importava mais o que a mulher falava. Eles sabiam, porque eles ouviram e verdadeiramente entenderam que Jesus era o Cristo. E ele diz, o Salvador do mundo. E olha só, mais uma vez, só para a gente gravar, um desconhecido, menor que Jacó, um interesse surge, reconhece que ele é um profeta, reconhece que ele é o Messias, e agora reconhece que ele é o único, e a única pessoa, na verdade, a poder salvar o mundo. Ele é o Salvador do mundo. Olha só, que pequeno espaço, tanta coisa aconteceu. Olha o processo do discipulado de Jesus. Olha o processo do qual nós vamos encontrar também na nossa caminhada pessoas o qual vão estar passando por esse tipo de caminhada, por esse tipo de processo. E nós precisamos fazer a nossa parte em testemunhar até que elas vejam que Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode libertar, que é o único que pode resgatar a imagem de Deus novamente no homem. Por causa do pecado de Adão e Eva, a imagem de Deus foi retirada do homem. E aí, por causa de Jesus na cruz, a justificação é feita, então a imagem de Deus é recolocada no homem novamente. Aí talvez surja a pergunta, em qual processo nós estamos? Eu acredito que nós já sabemos que Jesus é o Salvador do mundo, mas nós vamos deparar com pessoas que estarão no processo do desconhecido, vai deparar com pessoas que estão no processo, sabe, eu acredito que ele é um profeta, porque quantos até hoje acreditam que Jesus era apenas um profeta? E qual vai ser o nosso papel nisso tudo? Nosso papel é testemunhar. Nosso papel é obedecer. Eu sempre falo para as pessoas aqui, o qual nós estamos pastoreando, o desejo do meu coração é que vocês vivam aquilo que eu estou vivendo. O desejo do meu coração é que vocês vivam aquilo que nós estamos vivendo como igreja. Que vocês não somente aprendam, mas vejam quem é Jesus. Não somente ouçam falar, mas caminhem com ele. Não somente, sabe, vai na onda, né, do que está acontecendo, mas realmente esteja dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Se não me engano, eu já compartilhei uma vez aqui, o qual eu realmente acredito
em um avivamento no Brasil, e talvez um dos últimos avivamentos mundiais, porque nós estamos orando por isso, eu acho que o Brasil inteiro tem clamado por isso. E eu realmente acredito em algo vindo muito do Nordeste, e eu não posso negar isso, não é porque eu estou no sertão, não, mas é porque realmente acredito algo muito, muito forte vindo do Nordeste brasileiro. E um avivamento brasileiro vindo do Nordeste. E eu acredito em 3 tipos de pessoas que vai estar dentro desse avivamento. Aqueles que vão ver tudo acontecendo, e avivamento a gente sabe que move não somente a vida espiritual das pessoas, e milagres, e sinais e prodígios, mas o avivamento vai também mexer com a política, o avivamento mexe com a cultura, o avivamento mexe em todas as áreas, né? E eu acredito em 3 tipos de pessoas. Aquele tipo de pessoa que vai estar ali observando tudo acontecendo. Um segundo tipo de pessoa que vai estar dentro de tudo aquilo dali e vai usufruir, e vai acontecer com ela. Mas eu acredito no terceiro tipo de pessoa, que serão peças fundamentais para que o avivamento aconteça. E eu quero ser um tipo dessa pessoa. Peças fundamentais para que esse avivamento venha acontecer. Para a glória de Deus. Para que Deus venha me usar, te usar, a usar cada irmão aqui, para que esse avivamento realmente venha, sabe, surgir e que venha transformar o nosso Brasil. Venha transformar o nosso Brasil. O apóstolo Luiz Hermínio, há uns anos atrás, ele compartilhou uma palavra, o qual eu guardei muito no meu coração até os dias de hoje. E ele fala um pouco sobre a cultura do Brasil. E ele vai falar um pouco sobre a época em que o Brasil era colonizado pelos portugueses. E né, a palavra brasileiro vem muito antes do Brasil, né? Porque Brasil a gente sabe que vem do pau-brasil, da árvore, qual, né, nós tínhamos bastante. Eu acho que agora a gente não tem quase nenhum. E aí, o pau-brasil, ele sempre foi chamado por brasa, porque se você pode depois procurar uma imagem aí no Google, dentro do pau-brasil, um pau-brasil cortado ao meio, ele é muito avermelhado no centro, né? E ele parece um fogo dentro do pau-brasil. E ele sempre foi apelidado por brasa, né? E o nome brasileiros vem muito antes do nome Brasil, porque brasileiros eram as pessoas que moravam no Brasil que exportavam o pau-brasil para outros países, né? E aí, então, a rema nisso, né, a revelação nisso, ou a palavra profética nisso tudo, é que o apelido brasileiro significa exportadores de brasa, exportadores de fogo, exportadores de brasa, né? E eu lembro na época o qual isso desencadeou um relógio de oração e um relógio de adoração, o qual o Brasil inteiro, então, há anos vem buscando isso, e eu realmente acredito nisso, porque nós falamos isso há anos, que o Brasil é um celeiro de missionários. Você já ouviu isso, eu tenho certeza, que o Brasil é um celeiro de missionários. É um celeiro de pessoas propagadoras do Evangelho de Cristo. E por isso que eu acredito num avivamento ainda no Brasil que vai ser espalhado para todo o mundo. E nós seremos esses exportadores, né? Esses exportadores de brasa, esses exportadores do fogo, esses exportadores do Evangelho, esses exportadores da palavra do Senhor e de tudo aquilo que Deus quer fazer ainda mundialmente e também no nosso país de forma especial. E eu acredito muito nisso. Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos permanecer, continuar, né, em tudo aquilo que nós estamos fazendo. 2022 está chegando, só tem mais um dia. Ainda que nós sabemos que não muda muita coisa, né? Mas dentro de nós, assim, é incrível, né? Porque a gente sabe que é mais um dia, que, né, vai iniciar tudo, vai começar tudo de novo. Na verdade, vai continuar. A gente que tem essa ideia de algo novo, né? Mas a gente não pode negar que dentro da gente é como se uma esperança, né, uma luz acendesse novamente e falasse assim, vai ser diferente. Alguns fazem o projeto de
emagrecer, alguns, né, faz o projeto de ler a Bíblia em um mês ou no ano todo, né? Porque realmente surge aquele negócio, né? Algo novo está acontecendo, vai surgir de novo, né? Um novo ano, né? Mas eu realmente acredito assim que 2022, por tudo que a gente passou em 2020, agora 2021 também, será um ano de testemunho, de colheita por causa da nossa obediência. Da nossa obediência, principalmente no ano de 2020, que foi bem difícil, e esse ano de 2021, que foi uma transição agora para o ano de 2022. E eu tenho orado por isso, para que a gente possa viver esse derramar da presença do Senhor. Mas a gente precisa entender os processos, a gente precisa aprender a curtir os processos, né? E viver tudo aquilo que Deus tem para que a gente viva. Né? Que através de nós, a nossa casa seja alcançada. Até porque a mulher samaritana, ela não sai de Samaria e vai para outro lugar. Ela continua em Samaria e anuncia ao seu povo. Ela anuncia aos seus. E aí, então os seus começam a acreditar em Jesus. Né? E isso me leva a outro texto, lá em 2 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: aqueles que não cuidam da sua própria casa, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. E isso é muito sério. E talvez seja até muito estranho um missionário estar falando isso, né? Um missionário transcultural, porque eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, moro aqui no sertão há 7 anos, mas precisamos cuidar da nossa casa, precisamos cuidar dos nossos. Precisamos, não é que nós vamos ganhar todo mundo para Jesus, não é que todos da nossa casa vão, por causa que você está aqui, agora eu vou entregar minha vida para Jesus, não. Mas é porque nós precisamos cuidar dos nossos. A nossa família, a nossa casa é primordial na anunciação do Evangelho. Porque eu não posso ser fora da minha casa o que eu não fui lá dentro primeiro. Não tem como. Não tem como eu ser alguém fora de casa a quem eu não fui dentro de casa. Então, assim, parece até ser meio contraditório, porque geralmente você vai ouvir falar assim, sai daí, vai para o país, vai para outro lugar, vai anunciar o Evangelho. Mas mais importante é voltar para casa, é poder amar os seus, organizar as coisas da sua casa, né? Resolver as questões pessoais, e aí então a gente vai estar apto para poder ir aonde Deus mandar. Mas Paulo vai dizer a Timóteo, cuide primeiro dos que estão de dentro da sua casa, porque aqueles que não cuidam dos seus, negou a fé, e é pior que um descrente. Então que a gente possa ser testemunho dentro de casa, para que a gente possa ser testemunho fora de casa. E aí então nós estaremos em obediência, e isso faz total diferença. E obediência é a chave que abre a porta. É a chave que abre a porta eu sempre falo isso aqui, né? A chave é uma pequena coisa que você coloca numa porta. E quando você abre a porta, você tem uma infinidade de opções. Quartos, lugares para ir. É que nem a chave de um castelo. Uma portinha, uma chavinha, que quando você entra, lá dentro é enorme, incrível. Então, uma pequena chave abre essa porta desse castelo. E essa chave é a obediência. Quando a gente obedece, a gente tem acesso a coisas o qual nós não teríamos em desobediência ou em questão de não querer ouvir a Deus. Eu sei que essa palavra parece ser um pouco do que vocês já ouviram, mas eu acredito que nós precisamos curtir o processo, entender o processo, discipular o processo das pessoas e obedecer a Deus, para que elas então possam dizer a mesma coisa que esses homens e mulheres disseram. Nós agora reconhecemos não porque vocês falam alguma coisa de Jesus, porque nós caminhamos com Ele e Ele realmente é o Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E nós somos gratos a Ele, porque nós podemos servi-lo, porque nós podemos, continuar os passos deles aqui, os passos que Ele deu aqui na Terra. Nós somos a resposta de Cristo na cruz. Eu acredito nisso. Nós somos a resposta, né? Então, amados, é isso. Que a gente possa viver, permanecer em obediência e testemunhar para que então outras pessoas possam reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo.
Amém?